E aí, pessoas, beleza? Mais uma mini aula do Matemática Leve iniciando. Dessa vez veremos de onde vem, o que são, para que servem os fractais. Fractais. Matemática é a linguagem dos padrões. A matemática é a linguagem que traduz os padrões da natureza. E os fractais fazem parte dessa linguagem. Pessoal, os fractais estão diretamente ligados à teoria do caos. Na teoria do caos, eventos aleatórios, que a gente pensa que são aleatórios, eles se comportam seguindo determinadas regras, então não é tão caótico assim. Daí que a teoria fractal pode auxiliar em eventos do tipo eventos naturais no nosso organismo, nos nossos pulmões, na nossa corrente sanguínea, nos nossos neurônios. Eles se comportam seguindo determinadas regras. Assim, a teoria fractal pode auxiliar e é fundamental na compreensão do crescimento de determinados tumores, no auxílio de curas do câncer. A teoria fractal está, por exemplo, no estudo do solo. Nas determinadas camadas rochosas, a gente consegue encontrar padrões. E a teoria fractal pode auxiliar a determinar, a prever, por exemplo, abalos sísmicos, catástrofes, deslizamentos. Ainda, a teoria fractal auxilia na economia, como se determinar padrões para investimento na bolsa de valores. Assim, sim, a estatística utilizada é mais assertiva, por exemplo. Então, olha quantos eventos diferentes que eu te chamei a atenção, onde a teoria fractal está intimamente relacionada na economia, na saúde, na natureza, né? No solo eu falei, mas na meteorologia também tá, no desenvolvimento de certas plantas também tá, na microbiologia também tá. Então a teoria fractal está intimamente ligada a sistemas dinâmicos. Vamos ver o que é. Eu coloquei aqui nessa lâmina diversos padrões encontrados na natureza onde tu podes encontrar fractais. Ó, eu tenho aqui uma flor, uma dália, né? Eu tenho aqui os galhos de uma árvore, assim como as ramificações dos brônquios e os bronquíolos dentro de um pulmão. E aqui eu tenho uma flor de brócolis. Se vocês observarem, o que tudo isso tem em comum? O padrão. Eu tenho padrões de forma repetida. Se eu tenho padrão de forma repetida, eu tenho ali um fractal. Então, eu te disse que fractais caracterizam sistemas dinâmicos. Muito bem. O que é um sistema dinâmico? Um sistema dinâmico é uma coleção de partes que interagem umas com as outras e se modificam mutuamente com o passar do tempo. Um exemplo de um sistema dinâmico simples, está aqui, eu coloquei aqui do ladinho, eu coloquei o desenho de um pêndulo qualquer. Ora, eu tenho uma massa presa aqui a uma haste e isso aqui se movimenta, né? Tem uma certa frequência e um certo período de acontecimento. Se eu fizer uma modificação leve no comprimento dessa haste e na massa que está aqui pendurada, o período e a frequência do movimento irão se modificar. Esse é um exemplo simples e clássico de um sistema dinâmico. E um sistema dinâmico bem comportado. Mas eu posso ter um sistema dinâmico chamado de sistema dinâmico caótico. É quando eu tenho um sistema também, mas pequenas modificações nas condições iniciais do sistema produzem grandes modificações. Eu posso te dar como exemplo um sistema dinâmico caótico a turbulência na atmosfera. Os sistemas meteorológicos são sistemas dinâmicos caóticos. A previsão do tempo é formada através de um sistema dinâmico caótico. Mas, afinal de contas, o que são os fractais? Onde é que a gente enxerga os fractais? Então, vamos para a definição de fractal. O primeiro fractal que se tem notícia é o fractal de Koch. O fractal de Koch é de 1904, 1905. Koch era um matemático sueco que gerou o primeiro fractal sem nem saber que estava gerando um fractal, né? Ele pegou um segmento qualquer e dividiu esse segmento em 3 partes. Ele acrescentou uma terça parte ao segmento e gerou um triângulo equilátero. Então, essa medida aqui que ele suprimiu, ó, é a terça parte desse segmento. A partir desse novo segmento que ele fez, eu chamei de S1, ele de novo tirou a terça parte deste segmento, a terça parte deste, a terça parte desse, a terça parte desse e fez novos triângulos equiláteros.
E assim sucessivamente, ó. Agora ele tirou a terça parte desse, fez um triângulo equilátero, a terça parte desse, fez um triângulo equilátero e assim por diante. O que aconteceu? Ele fez inúmeros segmentos, os quais é possível de se prever o seu perímetro. E esse perímetro é um perímetro infinito. À medida que para cada pedacinho desses eu vou gerando um novo triângulo equilátero, eu vou tendo um comprimento infinito. Dessa maneira, a gente pode montar o chamado floco de neve de Có, né? Que é o primeiro fractal que se tem notícia. Ó, eu tenho aqui o triângulo equilátero e foi feita a mesma coisa. Ó. Eu suprimi a terça parte deste lado e gerei um triângulo equilátero aqui. Depois eu suprimi aqui e suprimi aqui. Fiz um triângulo equilátero nesse lado e nesse. E eu gerei essa estrela aqui, né? Essa estrela de Davi. E aí, agora, em cada um desses segmentos, eu suprimo a terça parte e gero um novo triângulo equilátero. E eu gerei esse floquinho aqui, ó. E à medida que eu vou fazendo para cada segmentinho desses e gerando um novo triângulo equilátero, posso gerar infinitos segmentos, infinitos triângulos equiláteros. De forma que o perímetro, à medida que eu vou fazendo isso, será infinito, ó. Quando n crescer infinitamente, isso aqui vai para o infinito. Agora, a área vai ser finita, cada vez maior, mas é uma área finita. Percebam, ó, que eu não modifico tanto a área assim, ao passo que o meu perímetro, o meu comprimento dessa imagem, meu comprimento dessa figura geométrica é infinito. Infinitas as possibilidades que eu tenho de gerar novos triângulos equiláteros. Muito bem. Só que a partir da teoria de Có, desse fractalzinho aqui do Có, anos mais tarde, um outro matemático, e daí não era sueco, ele era polonês, que era o Mandelbrot, ele se interessava e não admitia que na natureza a gente não tinha padrão, que as nuvens não tinha uma equação para determinar aquele padrão, que eu não tinha uma equação para determinar para que lado vai uma folha de uma árvore quando ela cai. E ele queria determinar esse padrão, ele enxergava os padrões da natureza, mas foi só em 1975, quando veio a teoria computacional, que ele foi para os Estados Unidos e a IBM deu um laboratório para ele. E aí ele pôde provar que existiam padrões dentro do caos. E aí surgiu o fractal chamado conjunto de Mandelbrot, que ele é o mais conhecido, é o fractal mais conhecido. Ele é composto por essa cardioide aqui, essa curva é chamada de cardioide, e essas circunferências. E ele surge de uma equação muito, muito simples, ó. Ele nasce da iteração infinita, né? Iteração infinita dessa soma aqui, ó. Z na n ao quadrado mais c. Onde esse Zn é um número complexo qualquer, ó, com parte real e parte imaginária. E esse c, essa constante c, é um número complexo também, vou chamar de d mais e esse cara aqui é constante e eu vou somando infinitos números complexos. Portanto, esse conjunto de Mandelbrot, esse fractal, ele está dentro do plano complexo. Isso aqui não é um plano real. Se a gente der um zoom aqui, aí eu peguei exatamente este pedacinho aqui, ó, e eu fiz um zoom aqui para vocês vão vendo que o padrão vai se repetindo, porque a gente vai fazendo iterações infinitas e plotando isso. Essas áreas pretas aqui são as raízes dos números complexos, são regiões onde a gente chama de órbita, né? Aqui dentro eu tenho o raio dessa circunferência é o módulo desse número complexo z. Qual é o módulo de um número complexo? Ora, o módulo de um número complexo é a raiz quadrada da parte real elevada ao quadrado, mais a parte imaginária elevada ao quadrado. Eu peguei um GIF da internet para vocês verem inúmeras interações aqui deste fractal.
Então, aqui nesse GIF animado, vocês estão vendo inúmeras iterações daquele fractal. Se vocês observarem, ó, é sempre o mesmo padrão. Ó. Aí eu tô fazendo, parece que eu tô viajando, né, no espaço, mas cada um desses centros é a mesma imagem, ó, é de tamanho, módulo do número complexo, e o padrão é sempre o mesmo. Então, percebam o quanto a simplicidade e a complexidade estão interligadas. É uma equação extremamente simples, mas no momento em que eu consigo processar e fazer o gráfico dessas iterações, eu gero essas imagens tão bonitas, né? Outro fractal bastante popular, né, que vocês veem bastante a imagem, é o fractal de Newton. O método de Newton é aquele método para se determinar as raízes que tu aprendesse lá em cálculo numérico, em métodos numéricos. Para quem não estudou ainda, vai atrás, é um método bem interessante. A gente aplica esse método para determinar as raízes reais, mas a partir dessa teoria, a gente consegue utilizar para as raízes complexas. Por exemplo, o método de Newton está aqui, ó. O meu processo iterativo vai ser z na n mais 1 igual a zn igual a f de zn, a derivada de zn. Se vocês observarem, a minha f de z é z na n menos 1. Se eu tivesse n igual a 2, a minha f de z seria z ao quadrado menos 1. Ora, quem são as raízes dessa equação? Z ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, z igual a mais 1 ou menos 1. E é o que nós temos aqui. Se no momento que eu faço o plot de iterações sucessivas para um fractal de z ao quadrado menos 1, eu tenho só duas raízes reais. E as raízes, o meu fractal é simplesmente essa tela azul e vermelha. Já se eu tiver um n diferente de 2, por exemplo, n igual a 3, para n igual a 3, minha f de z é z ao cubo menos 1. Então, para z ao cubo menos 1, pessoas, eu tenho z ao cubo igual a 1, eu tenho z igual a 1, eu tenho z igual a menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, e eu tenho z igual a menos 1 meio menos raiz de 3 sobre 2i. Essas são as três raízes possíveis dessa equação. Se eu aplicar ali na fórmula que eu te mostrei do método de Newton e fizer o processo iterativo inúmeras vezes, vocês vão encontrar este fractal aqui. Aqui nessa imagem aqui, vocês conseguem enxergar um núcleo aqui não dá dando para ver bem direitinho aqui na imagem. Se eu mudar a cor, aqui eu tenho outro núcleo. Esses três núcleos são essas três raízes complexas aqui. A vermelha é a z igual a 1, a verde é a menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, essa aqui é a verde, e a azul, e aí eu tenho que pegar outra cor aqui, é a menos 1 meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então, em torno dessas raízes se formam, de maneira recursiva, todas essas imagens. Se vocês observarem, ó, esses peixinhos que se formam são reproduções dessa imagem grande aqui com zoom. É como se eu tivesse dado um zoom. Vocês encontram essas imagens para z igual a 3. Eu fiz outras aqui para n igual a 12. Aqui eu tenho a minha f de z é z na 12 menos 1. Então, eu tenho 12 raízes, né, para essa equação. Então, eu tenho 12 raízes possíveis. A raiz real e mais todas as outras. Olha o que acontece com o meu fractal quando eu faço esse processo iterativo inúmeras vezes. Eu também peguei um GIF animado para a gente fazer esse processo infinitas vezes. Olha lá como é que fica. Então, aqui eu peguei um GIF animado do mesmo fractal de Newton para inúmeras raízes. Percebam que eu começo com n igual a 2 e o número de raízes vai aumentando, ó. E o processo iterativo vai se fazendo. Vou te hipnotizar. Nessas referências, vocês encontram o algoritmo para gerar o fractal de Newton, com diversas cores, né? O primeiro e o segundo que eu te mostrei. E aqui, nessa primeira bibliografia, vocês também encontram o algoritmo para o fractal de Mandelbrot. Então, é legal se tu programa em alguma linguagem de programação para poder implementar e poder gerar essas imagens. Ou gerar o teu próprio fractal, por que não?
Espero que tu tenhas compreendido de onde vêm, o que são, para que servem os fractais. Afinal, é uma tarefa bem difícil explicar a teoria fractal em 10 minutos. Agora eu fui. Beijos meus e do caboclo.